Começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Ironizar símbolos e ritos religiosos, tratar a fé alheia em sentido pejorativo. O racismo religioso é uma realidade que coloca em risco a integridade de pessoas e de grupos religiosos. Existe um pensamento político por trás de ataques de cunho religioso? Como combater esse tipo de racismo? Hoje no Religare eu recebo o filósofo Tiago Teixeira, co-editor da revista Senso. Nós vamos conversar sobre necropolítica e racismo religioso. Tiago, prazer recebê-lo aqui, bem-vindo ao Religare. Eu agradeço, estou muito feliz por estar com vocês. Participe do programa e envie uma pergunta para o Tiago. Anote aí o número do nosso WhatsApp, 319-9642-8473. Quem participar hoje estará concorrendo a livros da editora Senso. Uma forma de você acompanhar o Religare é através do YouTube. Procure por Religare Conhecimento e Religião. Inscreva-se no canal, marque para receber as notificações de novos programas. Compartilhe o Religare com seus amigos, grupos e familiares. Tiago, um dos seus artigos lá na revista Senso tem por título Chuta que é Macumba. E lá você reflete sobre o racismo religioso, não? Como que a gente faz para discutir, trabalhar sobre esse tema? Então, esse artigo em específico, né, ele é uma questão, né, assim, chuta que é macumba, né, assim, se de fato a gente tem essa autonomia ou essa legitimidade em perverter símbolos e significados de religiões ou de espiritualidades que são diferentes das nossas, né? E é engraçado porque eu tentei dialogar ali com o autor, que é professor da Mackenzie, o professor Adilson Moreira, e ele tem um livro que se chama Racismo Recreativo. Sim. E aí eu tentei linkar aqui essa discussão do humor, ou de uma perspectiva de humor, com uma perspectiva política, que é a do racismo. Então, pensar que a gente automatiza ou naturaliza várias insígnias de violência e naturaliza, né, assim, na vida cotidiana essas insígnias de violência por detrás desse humor. E é muito comum que na nossa vida mais cotidiana a gente ouça essa pergunta ou essa afirmação, né, assim, e pensar que a gente, nessa vida cotidiana, consome essas violências e naturaliza essas violências com essas discussões que se tornam menos perigosas, entre aspas, pelo humor. Assim. Sim. E eu quis trazer essa discussão ali no artigo. Você é co-editor da revista Senso, um projeto também assinado pelo Jonathan Félix, pelo Sanderson Roterdã. Eu deixo aqui um abraço para os amigos da revista Senso, também da editora Senso. Tem sido um veículo, né, de acesso ao grande público no país, também no exterior, para pessoas que querem ter acesso a essa discussão mais de ponta sobre o racismo, a liberdade religiosa, a diversidade religiosa, também a diversidade sexual. O que representa, né, no conjunto dessa proposta editorial assumir essas bandeiras? Lembrar que hoje a Câmara Municipal de Belo Horizonte votou o projeto Escola Sem Partido. Nós temos um compromisso assim, com a consciência crítica, né? A formação de toda uma perspectiva crítica sobre o mundo. Então, a Senso é para nós uma forma de colocar em evidência esse nosso compromisso. Não é? Nós somos filósofos, né, cientistas da religião, e aí a gente tenta trazer, a partir dessa nova linguagem, que é a linguagem das mídias, né, a nossa proposta mais central, que é promover esses debates com profundidade, com honestidade, né, assim, e trazendo esse elemento que é fomentar a consciência crítica a partir do diálogo interreligioso, do combate ao racismo religioso, um debate honesto sobre o diálogo interreligioso também, né, e pensar a diversidade sexual, enfim. As diversidades de modo geral. As diversidades, né? Esse é um tema bastante presente no projeto editorial da revista Senso, né? Eu tenho acompanhado bem de perto, né? Aliás, desde quando começou.
né? A gente fica muito feliz com isso, né? E a marca da diversidade, acho que talvez seja uma das marcas mais fundamentais da Ascenso, porque a gente entende que é a partir da diferença que a gente constrói um mundo de fato humano, né? Que essa ideia de igualdade genocida, talvez, né? Ela não nos torna humanos, ao contrário, né? Ô, Tiago, retomando o fio da nossa conversa aqui, o que a gente poderia chamar de racismo religioso? Tá. Você chega a cunhar assim, um conceito para compreender racismo religioso? Eu estou me valendo aqui nos textos de vários intelectuais e várias intelectuais, né, de vários pensadores e pensadoras, para pensar o tema do racismo não como um dado subjetivo, mas como uma estrutura, como uma tecnologia de poder, para usar um argumento mais filosófico, né, assim. Então, porque se a gente pensa o racismo atrelado à subjetividade, fica parecendo que sujeitos específicos são racistas, né? E aí que toda a sociedade está super isenta, em ordem isenta, e que sujeitos isolados cometem atos racistas, quando na verdade a gente vai perceber que o racismo como ideologia, ou seja, como lente para interpretar a realidade, mesmo que a gente não se dê conta, e também para organizar as estruturas sociais, epistêmicas, políticas, também abraça o fenômeno religioso, as relações religiosas. Então, quando a gente pensa o racismo não como ato isolado, mas como estrutura ou como economia social, né, como organização das nossas interpretações, fica mais fácil para entender o fenômeno do racismo religioso. Ou seja, quais composições de grupos e quais narrativas, quais perspectivas são válidas em detrimento de outras, e quais elementos de sagrado, de possível culto, estéticos, que valem em detrimento de outros, assim. Falar em racismo religioso não é exatamente a mesma coisa que falar em tolerância religiosa, mas há alguma relação entre essas duas expressões? Eu penso essas que duas realidades, na sim, verdade. eu penso que há um atravessamento orgânico entre essas duas questões, né? E pensar que o fio condutor dessas duas experiências passa pela violência, ou passa pela manutenção de uma centralidade de poder e da construção do outro como exceção. Então, acho que os dois fenômenos eles são comuns no seu propósito, que é a destruição do outro, né? Pelo dado da diferença, evidentemente. Sim. De que outro você está falando? De todo aquele que é construído à margem dessa composição de um sujeito, que é construído como norma, né? Que é válido, que pode ocupar os espaços de poder, os espaços de culto, de fé, de possibilidade de vida, inclusive, né? Então, o sujeito, eu chamo dos meus textos de sujeito norma, esse sujeito que se consolida na possibilidade de ter todos os espaços políticos, de estar, inclusive, nas bases epistêmicas das universidades, de ocupar lugares de poder. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas nossas formações, né, assim, muito dificilmente a gente se deparou com uma teórica negra ou um teórico negro na filosofia, por exemplo. E a gente pensa muito que o racismo é um dado objetivo, assim, né? O subjetivo, melhor dizendo, direto, né, das pessoas em relação umas às outras, e a gente esquece de perceber essa organização da realidade para o apagamento de alguns corpos e de algumas narrativas e de algumas possibilidades. Do ponto de vista de um cristianismo hegemônico na sociedade ocidental, né, quem seria esse outro? Esse outro que está à margem. A gente pode pensar o ponto do qual eu uso, o ponto o qual eu uso com mais frequência nos meus textos são as religiões de matriz africana, mas não são só as religiões de matriz africana, né? Assim, elas, pela conexão direta com o tema da negritude e do racismo religioso, nesse aspecto específico, é quem eu mais abordo, mas a gente pode falar assim, de toda a construção teórica e religiosa que está à margem, né? Então, experiências religiosas indígenas e tantas outras. E dentro das tradições hegemônicas, é possível pensar também os que estão e as que estão à margem?
Flávio, essa questão ela é muito controversa, assim, porque eu fico pensando, toda a minha base teórica é uma base subversiva, né? Assim, então, toda perspectiva que eu tenho de inflexão, inclusive é o título do meu livro, que vai sair em breve, né? Inflexões Éticas, todas as perspectivas éticas que eu penso, elas são na dinâmica da subversão e não na dinâmica da continuidade. Então, eu penso que é muito, muito complexo, assim, querer falar de ampliação de horizonte, né, assim, a partir dos instrumentos de narrativa desse sujeito hegemônico, né? Então, assim, fico pensando até que ponto a gente consegue subverter essa lógica que enfraquece o outro, que diminui o outro num quadro representativo a partir da linguagem do próprio sujeito hegemônico, assim. Isso me incomoda profundamente. Sim. Bem, nós vamos chamar o intervalo, mas antes eu vou dizer que a gente vai fazer o sorteio. Aqui estão alguns dos livros da editora Censo. Sim. Né? 3 títulos de Marcelo Barros, outros 2 títulos de Sebastião Correia Neto e uma obra organizada por Rosemary Costa e Felipe Santos. Nós, hoje no Religare, estamos com o Tiago Teixeira. Nós estamos falando sobre necropolítica e racismo religioso. Você pode participar do programa de hoje enviando perguntas pelo nosso WhatsApp. O número é 31 99642 8473 e estes são os livros que nós vamos sortear para quem mandar perguntas. Vamos para um breve intervalo e voltamos já.